Pronto, estamos gravando. Então a gente começou a falar sobre curvas, né? Curvas planas. Aí nós vimos basicamente três coisas, né? Na aula passada. Nós vimos o que é uma curva. Acho que chegou alguém na sala aqui. Deixa eu olhar aqui. Não, né? Ó, vamos nós. Então nós vimos basicamente três coisas na aula passada. Foi o que é curva, né? Então nós definimos curvas como uma função, né? E normalmente é denotada por letras gregas minúsculas. Podia ser um F, um G, que a gente, normalmente função para a gente é F, G, né? Essa função é definida no intervalo aberto dos reais e tem como contradomínio o plano cartesiano. E aí a gente disse o que seria o traço dessa curva, né, que é a representação geométrica da imagem dessa função. Então, a representação geométrica da imagem dessa função, você tem o traço, né? Aí nós falamos uma coisa que a gente denomina de vetor tangente, né? Cada ponto dessa curva você tem um vetorzinho. Então você tem o alfa, que é a curva, e você tem o alfa', que é o vetor tangente. Com esse vetor tangente, você define uma coisa que a gente chama de reta tangente. Então você pega o ponto de tangência, pega o vetor tangente, e aí você pega a reta que passa por esse ponto na direção desse vetor, e aí você tem uma reta. Essa reta você chama de reta tangente à curva naquele ponto. Então aqui nós já temos três objetos, né? A curva, vetor tangente e a reta tangente. A variável dessa função, que normalmente a gente denota por T, por S, né? Daqui a pouco vai aparecer um S aí, e vou já explicar por quê. A gente chama, essa variável é chamada de parâmetro. Né? Então agora a gente vai falar dessa questão da mudança de parâmetro. Então, uma coisa assim, a primeira pergunta é por quê, né? Ou para quê muda-se parâmetro, certo? A primeira coisa é o que é essa mudança de parâmetro. Então, mudar o parâmetro é você fazer uma composta, certo? Inicialmente você tem o parâmetro t aqui, né? Tem o intervalo i, e você tem a função, e que você tem a variável, e que você tem o traço da curva.
Aí você disse, não, não estou gostando muito desse intervalo aqui, desse I aqui. Vou trocar ele por outro. Então você pega um outro intervalo, J, né? Aí você dá um nome para sua variável diferente, pode ser até o mesmo, mas para não confundir você chama sts. E você pega uma função, né, desse intervalo j para o i. Aí você faz a composta. Então, seu parâmetro agora não é mais t, seu parâmetro agora é s. Sua curva você denotou agora de beta, que beta seria a composta do alfa com h. Então, eu mudei o parâmetro. Para tudo ficar bonitinho, essa função h, que é essa função, vai ser diferenciável, no sentido que ela é sem infinito, né? E a derivada de primeira ordem não se anula. Para a gente garantir que ela seja regular, porque a gente vê que a gente viu que a curva é regular, sei falar disso, mas a gente viu isso aqui na aula passada também. A curva é regular se a derivada é diferente de zero. Então, para que isso continue verdade para a beta-linha, a beta-linha vai ser a derivada do alfa vezes a derivada do h, né? Você tem uma regra da cadeia aqui, né? Que é uma composta. Então, para que isso aqui continue válido também para o beta-linha, a gente quer também que a curva seja, que a h faz fazer parte dessa composta, ela também tem a derivada de primeira ordem, é o que interessa, não nula, em todos os pontos de J, certo? E que a imagem do H do J seja exatamente o I. Quer dizer, esse intervalozinho aqui cobre totalmente esse aqui. Tudo funcionava bonitinho, certo? Então, a função composta é uma curva regular, já expliquei aqui, tem o mesmo traço, né, da alfa, e nessas condições ela é chamada de reparametrização. Porque reparametrizar, esse reparametrizar vem da palavra parâmetro, né? Quer dizer, você refazer o parâmetro. Você troca o parâmetro do t pelo s. E a função h é dita mudança de parâmetro. Certo? Então, mudar o parâmetro é você fazer essa composta aqui com uma função boa. Então, você tem uma curva. Vou apagar isso aqui tudinho, que está muito bagunçado. Ixi, coisa errada. Certo? Então, você tem a sua curvinha. E você mudou o parâmetro dela. Certo? Da curva alfa. Tinha a curva alfa. E você trocou o parâmetro dela. Como é que você faz isso na prática? Você pega essa função h, uma função boa, ela é diferenciável, a derivada de primeira ordem é nula. Então você muda isso aqui de forma adequada. E o traço é o mesmo. Então, essa nova função aqui, que é uma curva também, é chamada uma reparametrização de alfa. Certo? Então, na prática é isso aí. Para que serve isso? Certo? Aí eu já coloquei aqui alguns exemplos.
É o seguinte, eu vou voltar para cá. Por que que a gente faz isso, né? Então, tudo tem uma explicação. O matemático ele não é bobo, em sentido nenhum, né? Então, ele quer facilitar a vida dele. Então, mais na frente, a gente vai perceber que a velocidade da curva, ela interfere na execução das contas, certo? Daqui a pouco a gente vai falar da curva parametrada pelo comprimento de arco. Então, uma curva boa de você fazer conta é a curva cujo comprimento de arco é 1, certo? Então, se o módulo do vetor velocidade é 1, se essa curva aqui, se o ponto aqui, se a gente pensar o ponto como se movendo com uma certa velocidade. Então, se esse ponto tem velocidade constante igual a 1, certo? Ele é bem comportadinho. Na hora de que você vai fazer as contas, isso é uma maravilha. Daqui a pouco vocês vão perceber isso. Vou pedir para vocês fazerem conta com curvas assim e com curvas que não têm a velocidade controlada. E você vai ver que as expressões de você calcular quando a curva tem velocidade, tem um módulo do vetor velocidade igual a 1, as contas são bem mais simples. Certo? Então, como é que se consegue isso? Reparametrizando a curva. Então, você tem uma curva lá qualquer, toda bagunçada e tal. Não, ela é bonitinha, ela é diferenciável, tal. É regular, beleza. Mas se o vetor velocidade dela não for constante igual a 1, tem algumas contas sobre ela que dá mais trabalho. Então, você muda a velocidade dela. Qual é a velocidade boa? A velocidade boa é 1. Então, o matemático já descobriu isso, né? Então, o que a gente está ensinando para vocês, vocês já estão aprendendo, já é uma coisa que já foi estudada e já foi investigada quais seriam a melhor maneira de fazer isso. Então, a reparametrização, ela é feita para facilitar as contas, né? O modo como ela é feita é dessa maneira. Você arranja uma função h e compõe. E o que a gente vai ver mais na frente é que existe uma função h boa também, certo? Eu posso colocar qualquer h? Posso. Se ele tivesse duas condições aqui, eu posso compor aqui do jeito que eu quiser. Eu posso compor essa, e é uma reparametrização. Só que essa reparametrização, do jeito que ela é sugerida aqui, é uma reparametrização que deve ser útil, certo? Então, essa arrumação já está aqui tudo arrumadinho, né? Normalmente a matemática que a gente estuda, ela é muito arrumadinha. Muitas vezes a gente acha ela difícil, mas difícil, de certa maneira, ela já foi. No sentido que quando alguém foi estudar ela pela primeira vez, estava andando num terreno, assim, sem saber muito onde estava pisando. Agora não. Aí alguém já fez tudo mastigadinho, então vocês já estão pegando a coisa já arrumadinho. Perguntas? Pronto, exemplos. Exemplos, né? Então você tem essa curva,
Eu até falei com vocês que talvez vou trazer algumas coisas do GeoGebra, mas não vou trazer, porque na realidade eu nem olhei. Acho que eu tenho algumas coisas prontas, mas eu gosto de brincar um pouquinho assim antes da aula, para não ficar muito perdido na hora da aula, né? Então, isso aqui, nós já sabemos da aula passada, isso é um círculo centrado na origem, certo? Se tivesse assim um 2 mais a cosseno, né? Então, essa constante aqui ia definir o centro do círculo, mas como aqui tem zero, então o centro é o zero. Esse A que aparece aqui é o raio. E aquilo que eu disse, quando você tem esse cosseno seno aqui, isso é uma circunferência. Se você tivesse esses raios aqui diferentes, essa constante aqui que é o A, se uma for diferente da outra, em vez de você ter um círculo, você tem uma elipse. Certo? Então, no caso aqui, o A é diferente de zero, porque senão você não tem um círculo, você tem um ponto, você tem uma coisa degenerada. E você pega essa curva aqui, que é o S sobre A. Como o A é diferente de zero, isso aqui está bem definido. Aí você faz essa composta. Certo? Então, o que é que eu vou pedir para vocês aqui? Que não está como exercício, mas vocês vão anotar aqui. Vão anotar aí para me entregar. Eu fico inventando exercício aí na hora. Eu quero que vocês calculem o módulo do alfa'. Vocês vão derivar esse alfa aqui e calcular o módulo. O módulo é aquele, né, a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado, certo? Caso aqui do x' e do y', né? São os derivados, né? E eu quero que vocês calculem o módulo do beta'. Quer dizer, eu quero que vocês calculem o vetor velocidade dessa curva no antes e no depois, né? Quer dizer, antes da parametrização e depois da parametrização. O que aconteceu com o comprimento desse vetor velocidade? Certo? Beleza. Aí você tem outro exemplo aqui. Aqui é uma reta. Certo? Você tem a variável aqui, o R. As expressões que aparecem aqui são coisas lineares. Então, isso é uma reta. É que essa reta passa nesse ponto, né? Que é o ponto onde passa a reta. E aqui é o menos 2 e o menos 4 é o vetor. Você tem a reta que passa por um ponto na direção do vetor. Então, esses seriam os coeficientes aqui. A do R é o vetor e isso aqui é o ponto. Ok? Aí ele está dizendo que isso aqui é uma reparametrização disso. Certo? Então, eu coloquei aqui como exercício para você verificar isso. Então, aqui é só você fazer a composta, né? Você pega esse H aqui, ó, e joga aqui dentro. Onde tiver T, você bota o H de R. E a única coisa que eu quero é que você verifique que quando você bota o H de R aqui dentro, a expressão é essa aqui de cima.
Ok? Alguma pergunta? Então, mudança de parâmetro é isso. É você pegar e mudar essa variável aqui. Isso é feito via composição de função. Ok? Alguma pergunta? Bom, falar disso, nós vamos falar sobre orientação. Porque uma curva, ela pode ser percorrida em vários sentidos. Por exemplo, aquele círculo lá, né? Então, ele pode ser assim no sentido, vamos dizer, horário, anti-horário, né? Ou no sentido horário. Certo? Isso é o que se fala de que é a orientação da curva, certo? Então, a reparametrização, ela pode mudar a orientação dessa curva, certo? Se H é crescente, então beta e H têm a mesma orientação. Se H é estritamente decrescente, então B, ou beta e alfa têm orientações opostas, certo? A questão do traço é porque significa que o ponto está indo assim e o outro está vindo assim. O traço é o mesmo, só que o ponto ele está se movendo em sentido diferente. Isso muda a questão do vetor tangente, porque o vetor tangente aqui é assim, o vetor tangente para cá é assim. Certo? Então, quando você reparametriza, o traço é o mesmo. Agora, pode acontecer que dá mudança na orientação. Isso depende da H. Se H é uma função crescente, isso diz que, por exemplo, se você derivar a função H, como ela é uma função da reta na reta, se a derivada dela for positiva, e não é nula, né, que a gente viu que a derivada nunca é nula, então ou ela é positiva ou ela é negativa. Ou é crescente ou é decrescente. Certo? Não tem aquela história de ser um pedaço crescente e ser um pedaço decrescente. Por quê? Porque a derivada não se anula. Então, para passar de crescente para decrescente, teria que ter a transição de ser zero. Porque ela é ser infinita, então ela deveria ser contínua. Então, não tem como ela ser contínua e numa parte ser positiva e outra parte ser negativa sem se tornar zero. Então, como tem a restrição de não ser zero, então ou ela é estritamente crescente ou ela é estritamente decrescente. Ok? Então pronto, a reparametrização tem o mesmo traço, porém pode acontecer de ter orientações distintas. Beleza? Então agora vamos falar de uma coisa chamada comprimento de arco. Eu vou já juntar isso tudo numa sacola e ver que melhorar essas coisas, né? Porque eu estou falando de muitas coisas assim, é como se a gente estivesse falando dos ingredientes e depois vem a receita do bolo, tá? Beleza, então a gente vai falar de comprimento de arco, né? Eu fiz essa figurinha aí, tá, né? Como se fosse desenrolando aí esse negócio. O comprimento de arco é como se fosse o comprimento da curva. Quer dizer, você tem a curva lá, se você esticar essa curva, quanto é que ela mede daqui para cá? Né? Você vai de Cajazeira para João Pessoa, né? Então, qual é a distância? Tem uma distância linear,
que você pode ver no mapa, e tem aquela distância que é pela estrada, né? Que é a estrada cheia de curva e tal, né? Então, ali é o comprimento da estrada, né? Que normalmente é a distância que o pessoal fala, né? Qual é a distância de Cajazeira para Souza, né? Se você for ver no mapa, talvez ela seja diferente daquela distância que você vê na estrada. Ok? Então, o comprimento de arco é esse comprimento aqui, certo? Como é que ele é calculado? Ele é calculado com essa expressão aqui. Isso aqui já vem do cálculo, né? Então, a gente sabe que quando você pega a derivada, né? Da curva, você tem a curva alfa, né? Aí você calcula sua velocidade, calcula o módulo dele, né? E você integra. Então, isso aqui dá o comprimento da curva, né? A partir de um certo ponto, né? Você tem que o alfa de T0. Então, você quer calcular o comprimento, você tem que ter um ponto de partida. Aí, esse T aqui é até onde você vai. Se você quiser ter um T1 aqui, então você calcula o comprimento de arco de T0 até T1. Então, esse T aqui ele fica variando, né? Porque à medida que a curva, vamos dizer assim, você vai andando na curva, tá? Essa função aqui, o ST, ela vai dando o espaço que você, o tempo, o espaço mesmo, né? O pedaço da curva que você caminhou, certo? Então, tem uma observação aqui que essa função é diferenciável, de classe infinito. Por que que acontece isso? Porque a curva ela é regular, certo? Então, a gente está trabalhando com curvas regulares. Apesar de em alguns momentos não ser dito, mas fica implícito em todos os locais que as curvas que a gente está trabalhando são curvas boas, né? Sem infinito, né? A derivada não se anula, né? E então, quando você tem essas condições dentro da integração, né? Quando você integra uma função desse tipo, ela continua diferenciável, né? Você tem um módulo aí, e você tem a derivada do módulo, né? Que vai fazer assim, a regra da cadeia. Mas como o alfa ali não é zero, você não tem problema, certo? Aí aqui tem um exemplo que você tem uma reta, e os exemplos são simples, né? Porque a ideia aqui é ilustrar a definição. Então, quando você calcula a derivada aqui, né? Isso é zero, né? E você vê com A e B, né? Então, alfa' é o vetor AB, certo? Aí você calcula o módulo dele. Estou pedindo para você calcular, mas já está aqui, ó, bonitinho. E aqui eu estou pegando de 0 a t. Então, quando você integra de 0 a t, você tem essa função aqui, comprimento de arco. Pronto. Então, já temos falar basicamente de três coisas, né? Mudança de parâmetro, né? Mudança de parâmetro, vou só voltar aqui, a gente vê. A gente começou
né? Mudança de parâmetro, o que é? É você fazer uma composta, né? Aí vimos alguns exemplos. Aí, o que é que isso pode interferir? Essa composição, essa reparametrização não muda o traço, mas pode mudar a orientação. E agora, falando de comprimento de arco, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí agora nós vamos misturar, né? Ó. É como se fossem dois ingredientes agora e a gente vai misturar o negócio. Então, nós vamos reparametrizar pelo comprimento de arco. Certo? Então, você tem uma curva e vamos ver o que, é que essa mistura vai dar. Então, você tem uma curva regular, certo? Aí você pega... Aí você diz que essa curva é reparametrizada pelo comprimento de arco se isso aqui acontecer. Que é uma definição, né? Então, se você fizer essa conta aqui, que a gente viu na aula passada, no slide passado, né? E der esse valor aqui, a gente vai dizer que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco. Aí tem uma proposição que eu não vou provar, que diz que essa condição aqui é equivalente a essa daqui. Então, se só se, ó. Então, você dizer que acontece essa igualdade aqui na integral é a mesma coisa dizer que o módulo do vetor velocidade é 1. Certo? Pronto. Aí você tem aqui um exemplo. Então, eu quero o exercício aqui que é pedido é para você calcular o módulo desse beta. Certo? Você tem o alfa, que é... Não, eu não vi quem é aqui. Aqui está errado. Aqui está errado. Aqui não é... Deixa eu consertar logo isso aqui. Isso aqui é um beta. Travou. Pronto. Então, já estou dizendo que dá 1, mas eu quero que vocês calculem. Certo? É uma continha simples. Pronto. Vou já explicar. Pronto. Agora, continuando aqui, falando aí sobre a reparametrização do comprimento de arco, né? Tem outra composição. Que diz o seguinte, ó. Fala de existência. Você tem uma curva regular. Aí você tem aquela função, comprimento de arco, que é aquela integração, né? O S é a integral. A partir de T0, então existe uma função H. A função com a variável S definida aqui, né? E esse beta é uma reparametrização pelo comprimento de arco. Certo? Então, no slide passado, slide anterior, cadê? A gente disse o que é. Uma curva, ela é parametrizada pelo comprimento de arco se isso aqui acontecer. Ou se isso aqui acontecer. A pergunta é, isso sempre é possível? A proposição vai dizer que sim. Certo? Eu sempre consigo, qualquer curva que eu queira,
e eu consigo colocar um vetor velocidade com norma 1 em todo ponto. Certo? Aquela coisa que eu estava falando no começo. Então, eu tenho uma curva, eu quero estudar curvas. Então, eu vou fazer conta com essas coisas. Então, uma maneira de facilitar essas contas é, vamos assim, trocar essa curva por outra curva que tem a velocidade 1. Na realidade é assim, não é... Porque você tem essa curva aqui, você tem alfa. Quando você reparametriza, a rigor, você tem outra curva. Certo? Com o mesmo traço. Porém, é outra curva. As duas têm o mesmo traço. Certo? Então, eu quero estudar esse objeto aqui. Certo? Então, eu quero estudar esse objeto. Sei lá, o movimento de um objeto no espaço, ou a trajetória de um planeta, de alguma coisa no universo. Então, eu quero estudar esse negócio aqui. Então, eu vou precisar fazer conta. Então, eu vejo que as contas com o alfa é meio complicado. Certo? Então, eu investigo e descubro que se eu reparametrizar isso, se eu trocar o alfa pelo beta, e aí o beta tem o mesmo traço, né? Se eu pensar em termos físicos de trajetória de um objeto, então eu estou estudando a mesma coisa, certo? E assim, as contas com o beta é mais fácil. Então, logicamente, eu não vou fazer conta com alfa, eu vou fazer conta com beta. Porque é mais fácil. Beleza. A pergunta é... Aí depois, assim, sim, se eu trocar, beleza. Mas a pergunta é como eu faço isso e como fazer isso de maneira a melhorar. Porque se você só reparametrizar de qualquer maneira, ao invés de facilitar, você pode complicar o negócio. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente reparametrizar pelo comprimento de arco, as coisas vão dar certo. As coisas vão melhorar. É isso que a teoria matemática tem mostrado. Então, eu quero estudar esse objeto que é descrito pelo alfa, só que do jeito que está descrito aqui, não está legal. Então, eu vou reparametrizar. A reparametrização conserva o traço, pode alterar o sentido. Se eu pegar a reparametrização, eu posso até escolher, né? A reparametrização boa, e até o sentido é preservado. Então, eu tenho o mesmo sentido de percurso, eu tenho o mesmo traço, tudo direitinho. E aí, a gente descobre que se você fazer essa reparametrização pelo comprimento de arco, certo? Essa cor aqui vai ter velocidade unitária. Na realidade, a reparametrização é pela inversa do comprimento de arco. A gente chama de reparametrização pelo comprimento de arco, mas a gente não compõe com S, a gente compõe com a inversa da S. E aquela proposição anterior vai dizer que você sempre pode fazer isso. Porque se você quer fazer contas de maneira geral, então você está dizendo assim, não, se eu fizer isso, se eu trocar o alfa pelo beta, vai ficar beleza. Aí vem um cara lá e pergunta, você pode fazer isso sempre? Será que tem algumas situações? Pode. Aí você faz umas contas particulares, aquela coisa do particular e do geral. Aí vem aquela proposição anterior que vai dizer que você sempre pode fazer isso. E ainda mostra ainda como eu posso fazer isso. Como é que isso é feito. Como é que na prática isso acontece. Na prática isso acontece, você pega a curva,
calcula o comprimento de arco. Aí o H é a função inversa do comprimento de arco. Isso às vezes é trabalhoso de fazer. Mas se tem a vantagem de facilitar as contas e tem a vantagem de provar que é possível. E muitas vezes o matemático já trabalha com a hipótese. Então, suponha que seja. Aí alguém pode questionar, mas você já está partindo, já está particularizando o negócio. Não estou particularizando não, porque se não for, eu tenho como tornar. Então, quando você está nessa situação, você está matematicamente correto. Ok? Então, a gente está aprendendo a brincar com as curvas. Certo? Então, a gente está entendendo o que é uma curva, a gente quer estudar. Então, essas coisas iniciais que a gente está vendo assim, uma preparação para começar a fazer as contas. Ok? Então, aqui, eu tenho outro exercício aqui, ó. Vocês calcular o beta-linha. Eu espero que dê 1. Se essas contas aqui todas estiverem certas. Ok? Então, reparametrizar é mudar, de certo modo, mexer com a velocidade da curva. E pode ser também com a direção. Mas se você escolher uma coisa crescente, no caso desse aqui, por exemplo, esse S de T aqui, ela é crescente, né? Porque essa coisa aqui é positiva, quando você derivar, a derivada vai ser isso aqui, então, bacana. Então, isso aqui é crescente. Quer dizer, esse aqui, ela reparametriza a curva e mantém a direção. Aí a curva, aparentemente, ficou mais complicada, né? Ó. Você tem isso aqui em cima, que como isso aqui é linear, já falei, isso aqui é uma reta, isso aqui embaixo também é uma reta. Só que você trocou, né, o vetor. Certo? Você tem a reta, você tem o quê? Você tem um ponto. Você vê que o ponto permaneceu, ó, que é o C e o D. Mas o vetor, que é o coeficiente, que aqui é o coeficiente do T. Essa aqui é uma reta na direção do vetor aqui. Aqui do vetor A e T, né? O A e o B. Essa reta aqui também. Só que a diferença é que aqui o vetor é outro. A diferença desse vetor aqui embaixo, o que se espera dele, é que ele seja unitário. Certo? Então, a reta é a mesma reta. A reta passa no mesmo ponto. É a mesma reta, mesma retinha. Só que eu troquei o vetor. O vetor era um vetor qualquer, podia ser um vetor pequeno demais, um vetor muito grande, que era o A e o T, o A e o B. Aí vai depender do A e do B, se ele era maior do que 1 ou menor do que 1, mas de qualquer maneira, quando você faz essa conta aqui, você bota um vetor aqui unitário. Pronto, então a reta é a mesma, o traço é o mesmo, certo? Passa pelo mesmo ponto, só que agora você tem um vetor controlado, ok? Então você está aprendendo a brincar com a curva. Você tem a curva lá, tem um traço que você desenhou, aí você troca a curva, vamos dizer assim, por outra, na realidade você troca a curva por outra curva, porque a curva é a função.
Só que você está mexendo com o comportamento dessa curva. Certo? Essa curva que você colocou no lugar da anterior é mais comportada do que a curva que estava lá. Porque geometricamente você não troca, o traço é o mesmo, você só trocou a velocidade que aquele ponto está percorrendo aquele traço lá. Me façam perguntas. Nenhuma pergunta, né? Aqui tem alguns exemplos. Alguns exemplos. Beleza. Esperar aqui, tem hora que o PowerPoint quer travar, aí eu tenho que esperar por ele, senão ele trava de vez mesmo e piora o negócio. Beleza. Então aqui tem um monte de exercícios, já tem um monte de exercícios vocês me entregarem, né? Eita, menino. Mas vocês estão folgados, não tem nada para por início de período, né? Ok. Então aqui, vocês estão por aí, vocês estão me escutando, né? Ninguém fala nada, eu tenho hora que eu. É que eu tô falando sozinho, tô não, né? Estamos aqui. Então aí, né? Nada. Beleza. Pronto. Aqui tem uma espiral logarítmica. O que é que tem de diferente nessa função? É porque, vamos dizer, o raio é variável. Certo? Essa curva aqui é a seguinte, ó. Porque se você permanecer isso aqui constante, então isso vai dar um ciclo assim, né, ó. Agora imagine que você está girando esse ponto, o cosseno e o seno, como eu disse, ele faz um movimento de girar. Mas se você está aumentando o raio, então essa coisa, vamos dizer, não fecha. Certo? Porque à medida que o ponto está girando, você está aumentando, você tem um centro aqui, né? No caso aí a origem. Então você está mudando essa distância aqui. E eu estou fazendo aqui, está bonitinho, né? Mas como isso aqui é exponencial, se você, por exemplo, fizer isso aqui no GeoGebra, isso vai se embora, se distancia rápido, né? Então por isso o nome de espiral logarítmica. É uma espiral mesmo. E o cosseno e o seno tem essa função de girar o ponto. E isso aqui faz o raio mudar. Você pode botar um T. Então, se você botar só no vídeo, você botar o E elevado a T, se você botar um T, também vai fazer uma espiral. Só que uma espiral mais ou menos como eu estou fazendo aqui, mais bonitinha, né? Porque o raio não cresce tanto. Quando você bota exponencial, o raio estoura rápido. Ok? Então, deixa eu apagar um bocado desse negócio de baguncei aqui. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam. Aqui, primeiro exercício aqui, para calcular isso aqui, já estou dando valor. Então, vocês vão pegar essa expressãozinha aqui, derivar, calcular um módulo, certo? Calcular o S de t. Quem é o S de t? T0 igual a zero. O S, a gente viu no slide anterior, é a integral, né? Então, você vai calcular a integral do módulo do alfa', uma exponencial, uma integral bem facinho.
certo? Disso aqui. T igual a zero até T. Eu acho que tá certo. Tava achando que essa conta aqui tá errada, mas não tá não. Tá certo. Certo? E depois você vai achar o H de S. Que é a função inversa. Então, não fiz as contas aqui, não estou pedindo para vocês fazerem, né? Estou botando aqui a resposta. O H, quem é o H? É a função inversa. Então, você tem o S e você faz a função inversa. Aqui, o segredo é aquela história do trocar o Y pelo X, né? Aqui você tem, no caso aqui, ST, né? Você tem o S, você tem o S do lado de cá, você tem o T. Aí você troca, né? Você tem o S e você tem alguma coisa em função de T aqui, né? Aqui você passa o log aqui, né? Então, eu acho que é melhor passar esse raio de 2 para a banda de cá, para a esquerda, aí você passa o log, né? Tanto que passa esse raio de 2 para cá, depois divide esse cara aqui, deixa só o A exponencial aqui, e aí quando você passar o logaritmo, vai aparecer um lado de cá, vai ficar um T, né? Certo? Aquela história da função inversa, né? Quer calcular a função inversa, né? Você troca assim o x pelo y e isola o y. O que sobra é a função inversa. Vocês já ensinaram isso por mim de vocês, né? Então é isso aqui. Então você acha a função inversa e depois você faz a composta. O beta é o alfa composto com H. Ok? Eu nem coloco aqui, portanto, que o beta devia ter explicado melhor aqui. O beta é o alfa composto com H. Ok? Então, esse exemplo aqui, ele está mostrando na prática como é que acontece isso. Ok? Então, curvas. Aí você tem a variável da curva que chama-se de parâmetro. Aí você pode mudar esse parâmetro para que para você ter um controle melhor sobre essa curva e facilitar as contas. Certo? Apagar aqui o fogo, ó. Apagou o fogo. Ok? Me digam em perguntas. Tudo tranquilo, né? Vamos em frente. Mais exercício. Aí, tem esse aqui. Então, você verificar que isso aqui tem o mesmo traço. Eu peço para verificar isso no GeoGebra. E para você calcular o comprimento de arco dessa curva aqui, da alfa. Aí tem é aquilo que eu estava falando, né? Isso aqui está feito nesse texto, nesse site.
E esse terceiro aqui tem um vídeo da Unicamp, que é até bom vocês estarem olhando nos vídeos que tem lá. Ele não faz esse exemplo, mas ele faz um exemplo parecido. Não sei se você pega o truque que ele fez e, e imita aqui. Então não é exatamente o cicloide. Isso que a gente vai falar. Eu vou procurar fazer isso aqui, né? Nesse coisa aqui da Unicamp, que fala dessa segunda questão, ele vai falar dessa catenária, né? Que eu botei até essa figurinha aqui, desse arco que aparece aqui, isso aqui é uma catenária. Então vai explicar o que é essa curva, por que ela é estudada, inclusive na engenharia, né? É uma curva matemática bem interessante, do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico concreto, né? E aqui você tem a curva chamada de cicloide, né? A gente vai ver, a gente vendo isso aqui no GeoGebra, essas curvas são bem interessantes. Então eu vou pegar uma aula aí, eu acho que na próxima semana eu acho que eu consigo fazer isso, eu já fiz, eu acho que eu tenho até esses arquivos já feitos. Mas como o GeoGebra mudou muito, eu tô me considerando meio enferrujado no GeoGebra, né? Aí, às vezes eu prefiro fazer assim um pouco antes da aula para mim não cometer tantos erros, nem perder muito tempo, porque às vezes você fica tentando fazer as coisas e você acaba perdendo muito tempo na hora da aula, porque certas coisas não dão certo. Mas aquelas primeiras curvas, né? Eu acho que tem o cardioide, tem um monte de curvas que é muito legal. De, assim, quando você vê a construção dele no GeoGebra, é aquela coisa de encher os olhos mesmo. Porque são curvas muito bonitas de se ver. Principalmente quando você vê na questão da animação. Ok? Então eu acho que por hoje eu vou parar. Então na próxima aula, eu vou até parar a gravação. Ou não, vou falar logo aqui, para ficar sendo nos próximos capítulos, né? Então eu vou. A gente já fez, preparou assim o terreno inicial. Aí agora a gente vai aprender uma ferramenta, porque o nosso foco agora vai ser o cálculo da curvatura. Então, como calcular a curvatura? Então, a gente vai ver como calcular essa curvatura e depois vai entender por que ela é importante, né? Ela vai realmente caracterizar a curva. Ela é como se fosse o CPF da curva, porque uma vez dada a curvatura, agora parece que travou de vez. Não. Quando você dá a curvatura de uma curva, você vai ter um teorema que vai dizer que só tem uma curva que satisfaz aquelas condições lá. A menos de translação e de rotação, então, quando você tem a função curvatura, que é a curvatura em todos os pontos, então, só tem como se fosse, não acho que é mais que talvez o CPF, talvez seja o DNA da curva, pronto, acho que é mais forte ainda. Só existe aquela pessoa lá, pronto, é o teste do DNA, é o teste de paternidade mesmo. Você deu a curvatura, então você caracterizou por completo a curva. Então é importante que você saiba calcular a curvatura. Aí, como a matemática está toda arrumadinha, a ferramenta usada para
fazer esse cálculo é duas coisas. É coisa que a gente chama de referencial de Frenet, é um cara matemático, e tem as chamadas fórmulas de Frenet. O referencial é um par de vetores e as fórmulas são duas expressões matemáticas, como se fosse um sistema linear. Como não? É um sistema linear, na realidade. Certo? E nela está envolvida a questão da curvatura. Então, a gente precisa da curvatura. Aí a pergunta é como calcula a curvatura? Então, a curvatura é calculada usando o referencial de Frenet. Assim como a gente usa a fórmula Bhaskara para achar os zeros da função de segundo grau, o referencial e as fórmulas de Frenet servem para você calcular a curvatura. E por que calcula a curvatura e não calcula outras coisas? Calcula a curvatura porque ela é, vamos dizer assim, a coisa mais importante que caracteriza a curva. Certo? Porque ela é tipo o DNA da curva. E o que é que tem a ver aquelas coisas que a gente estava vendo antes, a questão da reparametrização? Porque quando a curva é reparametrizada pelo comprimento de arco, as contas, né, ficam bem bonitinhas. Certo? Tá aqui, ó. Tá aqui as expressões, né, ó. Tá aqui o K, né, que é a curvatura. Certo? Deixa eu ver se eu chego onde eu queria. Aqui é a curvatura da circunferência. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó, isso aqui é para uma curva que não é. Deixa eu voltar aqui. Vamos. Porque o K é simplesmente isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu tô com uma curva qualquer, isso aqui eu vou fazer com detalhe na próxima aula, viu? Pronto. Quando a curva não é parametrizada pelo comprimento de arco, o que eu quero dizer é que as coisas ficam mais complicadas. Por exemplo, o T, essa parte aqui, se ela for parametrizada pelo comprimento de arco, isso aqui embaixo não tem, ó. Não tem isso aqui. As expressões do vetor tangente, do vetor normal, da curvatura, elas se tornam bem mais complexas, mais complicadas quando a curva não é parametrizada pelo comprimento de arco. Então, aquela questão da parametrização pelo comprimento de arco vem para facilitar algumas expressões e algumas contas. Então, de maneira geral, é isso. Então, a gente está estudando curvas planas, certo? Aí tem vários exemplos, né? Aí eu vou falar da interpretação geométrica. Aí já é outra coisa. Aí o teorema fundamental, que é aquilo que eu falei, né? Se você dado uma função diferencial, existe uma única curva regular com aquela curvatura. Então, você deu a curvatura, só existe uma curva. Certo? Assim, a menos de translação, né? Por exemplo, um círculo, você dá a curvatura, por exemplo, 1/2. Essa é a curvatura de um círculo de raio 2.
Então, todo o círculo de raio 2 tem essa curvatura aqui. Mais ou menos do lugar onde essa coisa está, só existe, né, se você der essa curvatura aqui. Então, a única curva que satisfaz essa condição de ter curvatura em um meio em todos os seus pontos é o círculo de raio 2. No universo não existe nenhuma outra curva que tenha essa curvatura aqui. Então, a curvatura identifica por completo a curva. Certo? Curvatura zero. Uma reta. Pronto. Só quem tem curvatura zero são retas. Nenhuma outra curva tem curvatura nula. É uma característica. Certo? Então, é isso aí que... Aí a gente começa a estudar as curvaturas no espaço. Então, a gente está estudando sobre curva, sobre mudança no parâmetro. E agora a gente vai entender por que mudar esse parâmetro. A mudança desse parâmetro controla a questão da velocidade e facilita as contas, né? Então, você pode trabalhar com curvas, com velocidade qualquer? Pode. Pode fazer as contas, só que também para reparametrizar, às vezes dá trabalho. E às vezes você fica na dúvida qual seria o melhor, qual seria o pior. De qualquer maneira, nos dois processos tem conta. Mas se você quer trabalhar de maneira geral, você pode supor que sua conta, não, eu quero fazer uma prova geral de um teorema. Então, eu posso supor que minha curva é parametrizada pelo comprimento de ar. Porque eu sei como fazer isso. Eu já provei matematicamente que eu posso fazer isso. Então, próximas aulas, nós vamos estudar como calcular a curvatura, qual é o significado geométrico dessa curvatura, e é basicamente isso. Aí a gente vai para a curva no espaço. Quando for para a curva no espaço, vai fazer uma repetição, mais ou menos do que a gente já estudou. Mesma coisa, vai falar de reparametrização, da questão de comprimento de ar, das formas de Frenet novamente, né? Aí aqui entra uma coisa nova, que é a torção, certo? Aí o referenciando Frenet aqui vão ser 3 vetores em vez de 2. E ao invés de estudar só a curvatura, você estuda a curvatura e torção. Aí a gente estuda também o significado geométrico da curvatura e da torção. Bom, aí feito isso, a gente vai estudar a superfície. Ok? Então eu vou parar por aqui. Tem uns exercícios aí, não sei se vocês tiraram print dos slides, não? Não, né? Eu tirei a foto. Hum? Tirei a foto de dois só. Certo. Deixa eu repassar aqui os exercícios, né? É isso aí, tá vendo? Ó? Vamos fazer o seguinte, vamos tirando o print e vamos botando no grupo, né não? Professor, não tá mostrando não a tela. Ixi, é mesmo. Eu parei de compartilhar, ó. Ah, pronto. Vou botar em tela cheia, fica melhor, né? Pronto. Eu tinha passado uma coisa antes aqui, não foi? Era... Nessa aqui não, foi nessa aqui não, né? Não. Foi ligeiro demais, não foi naquele outro? Deu tempo de tirar o print, não. Nem perguntei. Vou voltar.
Pronto. Tiraram o print aí? Eu tirei a foto. Pronto. Aí esse aí agora também. Se eu já tirei o print. Pronto. Ok, nesse aí? Pronto. Pronto. Mais. Aí outro. Pronto. Pronto. E esse aí tem um bocado, né? Esse eu já tirei. Já Pronto. enviei no grupo. Esse E daí esse também. aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também esses coisas aqui, que é melhor do que vocês estarem copiando, né? Eu vou estar no grupo isso aqui também. Eu vou colocar no link, no grupo. O celular vai morrendo. Pronto, é só isso mesmo, por enquanto. Tá? Aí agora você já pode juntar isso aí numa lista e me entregar. Eu acho que eu vou dar 15 dias para você me entregar isso aí. Porque na próxima aula eu vou mexer no GeoGebra. Eu vou fazer várias dessas curvas aí. Aqui eu peço para vocês também verem no GeoGebra e tal. Aí você já. A gente já vê isso aí tudo. Ok? Tranquilo? Perguntas? Vocês estão gostando? Ou tá achando. Tá complicado ou tá tranquilo? Tá Pra aí, mim por tá enquanto. Eu vou complicado. fazer exercício agora. Tá assim, vocês vão falando aí, porque eu tenho que ter assim, um feedback para vocês. Para mim tá tudo beleza, porque eu já estudo esse negócio faz um certo tempo, né? Então tô tranquilo aqui. Então, e eu tô pensando que vocês estão me acompanhando. Então, se vocês não estão me acompanhando, vocês têm que conversar mais, vamos tentar ler isso aí, tentar os exercícios. E aí a gente pode fazer assim, como eu estou dando. Na próxima aula a gente vai fazer essas atividades no GeoGebra. E na aula seguinte, pô, a gente pode tirar dúvidas dos exercícios. Então, se vocês já puderem tentar já essa semana, dar uma lida, ver como é que tá as coisas, aí você na próxima quarta-feira a gente já pode estar conversando sobre algumas dúvidas, né? Certo? Porque tem essas contas que muitas vezes as contas não são muito difíceis de fazer, mas o mais importante também é você fazer essa compreensão do que está acontecendo. As aulas, eu não, eu botei no grupo, não, né? Na última aula, é no meu canal do YouTube. Normalmente eu boto o link, botei não, a última aula, né?
Tem não, ó. Acho que eu baixei, esqueci de... eu tô devendo para você, já era para ter feito isso. A aula passada, eu boto no meu canal do YouTube as aulas. Então eu já baixei, na realidade, a aula passada, eu esqueci. Eu faço o upload pro meu Drive. E aí eu coloco, vocês podem entrar direto no canal, que vai estar lá, a geometria diferencial. E eu mando o link no grupo. Certo? Quando terminar aqui, eu vou fazer isso agora mesmo. Eu vou baixar essa aula de hoje. Eu vou parar aqui a gravação já, tá bom? O vídeo fica cada vez, era para ter o tempo que lembrar logo de parar a gravação. Porque senão fica um monte de conversa no final.